Você já esperou sentir motivação para começar algo importante? Ficou esperando aquela faísca, aquela energia, aquele momento em que você se sente pronto de verdade. Enquanto esperava, os dias passavam. A tarefa ficava ali, intocada. E quanto mais você esperava, mais distante a motivação parecia ficar. Isso acontece com todo mundo. E a maioria das pessoas conclui que a solução é encontrar mais motivação. Assistir a um vídeo inspirador, ouvir um podcast motivacional, ler uma frase de efeito. Mas e se eu te dissesse que essa estratégia está completamente de cabeça para baixo? A motivação não vem antes da ação. Ela vem depois. Nesse vídeo vou te mostrar por que a motivação funciona ao contrário do que você aprendeu. O que as pessoas mais produtivas do mundo fazem diferente. E o sistema que você pode instalar hoje para nunca mais depender de estar com vontade para agir. Em 2011, o psicólogo Timothy Pichil, da Universidade Carleton, no Canadá, um dos maiores pesquisadores de procrastinação do mundo, publicou uma descoberta que devia estar em todo livro de produtividade. A motivação é um estado que emerge do engajamento, não um pré-requisito para ele. Traduzindo, você não precisa estar motivado para começar. Você precisa começar para ficar motivado. Soa contraintuitivo, mas a neurociência explica. Quando você inicia uma ação, qualquer ação relacionada a um objetivo, seu cérebro libera dopamina em resposta ao progresso. Esse progresso, por menor que seja, gera uma sensação de competência e momentum, que a maioria das pessoas chama de motivação. Mas essa sensação é consequência do movimento, não causa dele. É o que o pesquisador Mihaly Csikszentmihalyi chamou de flow, aquele estado de total absorção numa tarefa onde o tempo passa sem você perceber. Csikszentmihalyi passou décadas estudando esse estado e chegou a uma conclusão clara. Flow não é convocado por vontade. Ele emerge quando você está engajado numa tarefa. Você não decide entrar em flow. Você entra em flow começando. Se motivação vem depois da ação, por que algumas pessoas parecem agir com muito mais facilidade do que outras? A resposta não está em quantidade de motivação. Está em sistemas. O autor Cal Newport, em Deep Work, estudou pessoas de alta performance em diversas áreas, acadêmicos, escritores, programadores, e identificou um padrão claro. Os mais produtivos não confiavam na motivação. Eles confiavam em rituais. Rituais são rotinas específicas que criam as condições para o trabalho acontecer, independentemente de como a pessoa está se sentindo. O escritor Haruki Murakami acorda às 4 horas da manhã todos os dias e escreve por 5 ou 6 horas. Não quando está inspirado, não quando está motivado. Às 4 da manhã, todos os dias. Ele descreveu que a repetição do ritual é em si mesma a fonte de disciplina, não o oposto. O que Murakami e centenas de outros criadores de alta performance têm em comum não é disciplina sobre-humana. É a compreensão de que o estado motivacional ideal não é convocado por força de vontade, é construído por condições. E essas condições podem ser projetadas, repetidas e automatizadas. Existe um fenômeno neurológico chamado efeito de progresso, documentado pela pesquisadora Teresa Amabile de Harvard em um estudo de quase 10 anos envolvendo centenas de profissionais. Amabile pediu que os participantes mantivessem diários de trabalho detalhados. Depois, analisou quais fatores estavam mais fortemente associados a dias de alta motivação, criatividade e engajamento. O resultado surpreendeu até ela. O maior preditor de um bom dia de trabalho não era reconhecimento, não era salário, não era relacionamento com colegas. Era simplesmente a percepção de progresso em trabalho significativo. Qualquer progresso. Por menor que fosse, escrever um parágrafo, resolver um problema pequeno, completar uma subtarefa. Esses pequenos passos ativavam um loop de feedback positivo onde progresso gera motivação para mais progresso.
O neurocientista Andrew Huberman, de Stanford, descreve o mecanismo. Quando você completa uma ação em direção a um objetivo, seu cérebro libera dopamina. Essa dopamina não é apenas recompensa, ela é combustível para a próxima ação. A cadeia é ação, progresso, dopamina, motivação, mais ação. A cadeia começa com ação, não com motivação. Como instalar esse sistema na prática? 4 passos. Passo 1. Defina o menor passo possível. O maior inimigo da ação não é a falta de motivação, é o tamanho da tarefa. Quando você olha para algo enorme e indefinido, seu cérebro não sabe por onde começar. A ambiguidade gera paralisação. O consultor David Allen chama isso de próxima ação física. Qual é a ação concreta e específica que você pode fazer nos próximos 5 minutos? Não trabalhar no projeto, mas abrir o documento e escrever o primeiro parágrafo. Não me exercitar mais, mas colocar o tênis e sair de casa. A especificidade remove a ambiguidade. E sem ambiguidade, o cérebro consegue iniciar. Passo 2. Comece antes de estar pronto. Existe uma crença muito comum de que você precisa de mais informação, mais energia, mais clareza antes de agir. Essa crença é uma forma sofisticada de procrastinação. A pesquisadora Carol Dweck, de Stanford, demonstrou que as pessoas com maior capacidade de crescimento tratam a ação como fonte de informação, não como consequência dela. Você aprende fazendo. Você fica pronto fazendo. Começar antes de estar pronto não é irresponsabilidade. É o método mais eficiente de ficar pronto. Passo 3. Use o momentum do início. Newton formulou: um objeto em repouso tende a permanecer em repouso e um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. O maior obstáculo não é manter o trabalho, é começar. Uma vez que você iniciou, a resistência diminui dramaticamente. É por isso que pessoas que não estavam com vontade de se exercitar relatam que depois de 10 minutos de treino, não queriam mais parar. Passo 4. Construa o ambiente, não a força de vontade. Força de vontade é um recurso limitado que se esgota. Ambiente é uma estrutura que funciona independentemente de como você está se sentindo. Projete seu ambiente para que a ação desejada seja o caminho de menor resistência. Deixe o que precisar usar visível. Remova o que distrai. Crie rituais de início que sinalizam ao seu cérebro que é hora de trabalhar. Com o tempo, esses rituais se tornam gatilhos automáticos e funcionam mesmo nos dias em que a motivação está em zero. Recapitulando o código de hoje, motivação não é pré-requisito para a ação. É consequência dela. As pessoas mais produtivas não têm mais motivação. Elas têm sistemas que as colocam em ação independentemente de como estão se sentindo. Na prática, defina o menor passo possível. Comece antes de estar pronto. Use o momentum do início. Construa ambiente, não força de vontade. Pare de esperar a motivação chegar. Coloque-se em movimento. E deixe a motivação surgir de onde ela sempre veio, do próprio movimento. Esse é o código. Deixa o like se esse vídeo fez sentido. Se inscreve para não perder os próximos. No próximo vídeo, você foi programado para ser mediano, não por escolha sua. E o que a neurociência diz sobre como reprogramar isso. Até lá!